Beleza, bem-vindos ao ZipraZonus. Para começar, que modelo devemos escolher e quais as diferenças entre os existentes? Temos o modelo Transformer e o híbrido, o 0.1. No site zipras.com, oficial deste text-to-speak, já falam sobre dois modelos. Lá explicam como, a partir dos segundos de áudio gerados, ou seja, a partir de um áudio de 20 segundos, por exemplo, eu agora gerei um de 3 segundos, pois a partir de 20 segundos, o híbrido é 14,3% mais rápido, e a partir de 60 segundos, o híbrido é 20% mais rápido. O que isso significa? Quanto mais longo o áudio, mais rápido é o híbrido. Não falam de qualidade como tal, beleza? Simplesmente tem essa mini seção onde falam da diferença entre o híbrido e o Transformer, e você pensa, se o híbrido é mais rápido e tem a mesma qualidade, por que ter os dois? Bem, eles não explicam, certo? Aqui explicam que o híbrido é chamado híbrido porque usa o Transformer e também uma ferramenta do Mamba 2, que é como uma arquitetura que permite ter menos peso e dar menos atenção aos blocos, processando assim mais rápido, entende? Aqui dão uma explicação mais detalhada sobre a arquitetura, seus detalhes e como é treinada, ok? Que é bem interessante. Basicamente, explicam que os modelos 0.1 são treinados numa tarefa de autorregressão simples para prever tokens de áudio com tokens de texto e áudio. Os tokens, ou caracteres, são calculados de uma onda de voz bruta, usando o codec de áudio DAC Autoencoder. Este é um autoencoder de alta taxa, que dá ao modelo um teto de qualidade às custas de previsão mais difícil e exigindo mais tokens por segundo. Bem, óbvio, não é? E explicam como foi treinado e tal. Se interessar, podemos ler mais. Está aqui no cifra.com, site oficial. E pronto, essa é a diferença entre modelos. Beleza. A próxima opção após escolher o modelo e definir o prompt é o idioma. Uma das coisas mais legais é que tem uma infinidade de línguas para escolher. Obviamente, cada uma terá sua abreviação. É por isso que aparece AF, AM, AN, AR. Todas essas são abreviações de idiomas. Por exemplo, EN seria inglês. E NUS significa inglês do ZEUA ou da Grã-Bretanha, o inglês da Escócia. Há diferentes tipos de sotaques também. Tem espanhol e espanhol 419, que seria interessante testar para ver a diferença. Temos várias abreviações que representam muitos idiomas diferentes. Temos até russo, temos um monte de línguas. Certifique-se de que o prompt e o código do idioma estejam corretos. Então dá para escolher. Bem, no texto para a fala da cifra Sonus, temos um parâmetro chamado AGS. Estes são os hertz, baseados na qualidade do áudio. Vou gerar um áudio, mas preciso desativar as emoções primeiro. Para desativar, clicamos aqui. Vou gerar um áudio. Por que você não me responde agora? Ele gerou o áudio imediatamente. Tem 24.000 Hz. Vou baixar para 5.000 e gerar de novo. Por que você não me responde agora? Notam que a qualidade caiu e parece enlatado? É isso que os Hertz fazem. A qualidade máxima permitida é 24.000 Hz. Na minha opinião, é pouco, certo? Minha opinião é que é pouco. É suficiente, mas é pouco. Poderiam chegar a 48.000, que seria o ideal, certo? Mas é assim que melhoramos a qualidade do som, tá? Melhorando esses 24.000 Hz e assumindo que aqui, nos parâmetros avançados, se uma caixa estiver marcada, o modelo a ignora, beleza? Veem que marquei as emoções para ignorar a configuração que tenho aqui em emoções, né? O Fmax, se tiver marcado, vai ignorar o que você colocou, tá? Então não marque, tire. Beleza? É assim que se melhora a qualidade. Como podemos alterar o tom nas ZebraZones? No Text-to-Speech temos esta seção. Quanto mais alto o tom, mais aguda a voz fica. Coloquei 300, vai soar super agudo. Lá vem. Você é um idiota agora mesmo? E se eu baixar para 0? Bem, acho que 0. Vou colocar 0. 0 não é um número unitário, então vamos ver o que acontece. Por que você não me responde agora? Bem, não ficou ruim. Faz uma voz grave. Quanto menor o tom, mais grave. Quanto maior, mais agudo. Então, qual é o problema? Não me responda agora mesmo. Qual é o problema? O problema é que temos esta seção chamada Pitch STD, ok? Que é o nome do parâmetro. E na seção de boxes, ok? Onde diz selecione uma caixa, uma dessas boxes, e o modelo ignorará o que você colocou. Então, se tivermos o Pitch STD ativado, o tom não será mais ouvido, ok? Mesmo que eu coloque 300, ele deve passar sem filtro e fazer o que ele quiser, ok? Teoricamente. Então desative esta caixa se quiser que consideremos como modificar a velocidade de fala no Difrazone. Bem, nosso personagem ou IA sempre falará na mesma velocidade. Podemos modificar isso através do parâmetro Speaking Rate, certo? Aqui diz 15, seria bom saber o que isso significa.
Mas basicamente o speaking rate define a taxa de fala da pessoa, ou seja, se eu definir como 5 e clicar em gerar e desativar esta caixinha do speaking rate aqui, pois se estiver ativa, o modelo ignora, então a desativo, clico em gerar áudio, ele deve gerar um áudio com fala lenta, ok? Vamos ver, está demorando um pouco, às vezes trava, mas parece que está gerando. Travou, vou repetir, coloquei 5, travou de novo. Tão lento que ficou maluco, mas como vem, o áudio levou uns 5, 7 segundos. Se eu colocar no máximo, será rápido. Aí está, vem, ele diz em 1 segundo. Assim, podemos modificar a velocidade de fala do nosso personagem. Beleza, o que é a escala CFG? O que é esse parâmetro de geração? Basicamente, é intuitivo. Quanto menor o valor, menos segue o prompt literalmente e quanto maior, mais segue. O que entendemos por prompt numa conversão texto-fala? Se geramos uma imagem, é fácil entender que se peço um cupcake na Antártica, se digo para seguir o prompt à risca, ele fará um cupcake e a Antártica. Mas se peço para relaxar, ele fica mais criativo e tal. Mas se falamos de voz texto-fala, a que isso se refere? Bem, ao longo desse texto-fala temos várias configurações. Claro, podemos alterar configurações de condições, como ajustar mais ou menos o tom, ajustar mais ou menos a velocidade da fala, o ritmo da fala, mais ou menos podemos modificar as emoções da pessoa. Então, teoricamente, quanto mais alto, mais atenção nos dará. Agora o tenho com raiva. Digo que as emoções me sigam. E teoricamente, agora meu áudio deveria soar super irritado. O que vai acontecer? Que ao não dar espaço para a criatividade e para ele conectar ideias e ter que usar um código pré-estabelecido, repito, não é literal, mas para entenderem, se você tem um caminho reto, não pode decidir evitá-lo, entenderam? Ou seja, se há um tronco no caminho e sou forçado a ir reto, o tronco ficará lá. Mas se me der criatividade, talvez eu possa contornar o tronco e chegar antes, ou ser mais eficiente. Bem, no tema do áudio funciona mais ou menos assim. Se eu encontrar algo no caminho que faça o som ficar mais saturado ou pior, como você não me deu criatividade nem poder suficiente para modificá-lo, vai ficar assim mesmo. Então, claro, poderíamos argumentar, se eu deixar em 5 para ter controle total, gero o áudio e talvez não precise, mas vou gerar um áudio completamente saturado. Neste caso, ficou perfeito, mas nem sempre seria assim. Já se eu colocar 1, desta vez ficou perfeito, ficou com raiva e tudo mais. Se eu colocar 1, até dá erro. Olha, ele diz que não suporta a escala 1. Vou aumentar um pouco a partir de quanto... Bom, basicamente é isso que a escala CFG faz. E pronto, travou tudo. Então, não coloquem em 1. Muito bem, o que faz a seção Novel AI Unified Sample? Em geral, quando os parâmetros estão em 0, estão desativados. Há pouca informação sobre isso, mas teoricamente aqui podemos escolher quantas vezes a IA verifica as palavras. É um conceito estranho, mas essa seção melhora a coerência e fluidez dos resultados. Assim, como vem por padrão, já está bom. Esta primeira seção, como vem, nos diz linear. Um valor mais alto torna a saída menos aleatória. Confiança. Um valor mais baixo torna as saídas aleatórias ainda mais aleatórias. E quadrático diz valores altos. Basicamente, aqui configuramos se queremos aleatoriedade ou não. E o quadrático seria literalmente elevar ao quadrado. Ou seja, você quer que essas chances sejam ainda mais prováveis, então aumenta com o quadrado. Na verdade, você nunca precisaria mexer no quadrado, a menos que quisesse mais ou menos probabilidade. Por isso se chama quadrado. Depois temos o Legacy Sampling, que é o top P, min K e min P. Basicamente, o top P escolhe só as palavras dentro de um limite de possibilidades. O K faz o modelo pensar em quantas opções deve decidir ou gerar antes de tomar uma decisão. E o min_p estabelece quantas gerações mínimas deve fazer antes de decidir. Isso é bem técnico, já vou avisando. Teoricamente, deixado no padrão como está, já funciona bem. Mas é bom explicar também uma parte extra de como isso funciona. Beleza, e como modificamos as emoções nos vibratonos text-to-speech? Bem, daqui podemos fazer soar mais triste, feliz ou surpreso. Vamos tentar feliz e surpreso, ver no que dá. Não recomendo zerar tudo, tá? Por padrão, acho que vem em 0.05. Deixem 0.05 para manter um pouco de aleatoriedade, como falamos. Então vamos deixar assim, beleza? Basicamente, temos que desmarcar essa caixa, porque aqui diz se marcar, vai ignorar essa variável e queremos que a use. Vamos ver o que acontece. O Zonos usa Speak para falar texto? Bom, fez uma pergunta meio do nada, mas mais ou menos. Ainda tô surpreso, mas a felicidade não ficou tão boa. Bem,
Isso é questão de ir gerando. Se eu gerar de novo e continuar gerando, vai chegar um momento em que ficará bom. O Zonos usa eSpeak para conversar em texto. Por outro lado, posso colocar um pouco de raiva, certo? Eu disse, não me importo, saia daqui. Ok? Não me importo, saia. Coloquei com raiva. Vamos ver o que faz. Não me importo, saia. Aí está em fluxo. Se quiséssemos, poderíamos baixar o tom para ficar mais grave. Clicamos em gerar áudio. Não me importo, saia. Ficou meio robótico? Vou tentar de novo. Não me importo, saia. Isso, ajudou aí. Não me importo, saia. Ok, aí. E começa a gerar o melhor, né? Talvez fosse legal se a taxa de fala aqui fosse maior, né? Como estamos falando agressivamente, talvez interesse falar mais rápido, certo? Melhorar a velocidade da fala pode ser interessante. Temos que considerar isso. Se deixo com raiva e falo devagar, o cara parece... Bem, não vou dizer como parece, mas parece mais pra lá que pra cá, né? Então, é assim que vocês podem modificar as emoções. Então, como clonar uma voz com o Zonos Texas Pitch? O que recomendo é, por exemplo, I don't care, get out. Temos este áudio, que funcionou muito bem. Neste caso, só um segundo, queria ter um pouco mais, ok? Gostaria de ter uns 20, 30 segundos, tudo bem? Clicamos aqui para obter o áudio e usamos o áudio opcional para clonagem. Então, vamos fazer o upload deste áudio, certo? Assim, teremos uma referência de um personagem, ok? Aqui diz áudio de prefixo opcional, continuar deste áudio. Este áudio está vazio, nem sei por que aparece. Mas para clonar a voz, basicamente colocamos aqui. Agora, se eu disser para gerar, vai criar a mesma voz em teoria, pois está clonando. Veja, claramente está clonando. Está demorando bem mais. Aí está. Ou seja, o processo de... Uau, Max, é a mesma voz, hein? Olha, a voz é essa, é a mesma voz, né? Ei, olá, pode sair? Bem, pensem que o sampler que mandei, o rapaz está bravo, certo? Então será bem mais fácil. Será mais fácil gerar áudios com raiva, né? Então vamos... Ali como vem, ele faz bem. Se eu fizer uma pergunta, acho que sairá melhor. Quero testar, já que estamos testando. Se eu colocar feliz, o que fará? Se eu puser assim feliz, fará bem. Não, viram? Pega a voz que estava com raiva. Claro, é só uma amostra de um segundo. Como a voz estava com raiva, o cara fala bravo e diz, sabe, é engraçado, né? Então, é assim que podem clonar a voz de qualquer pessoa, de qualquer... Bem, desde que tenham os termos legais para clonar essa voz. E pronto, é simples assim. Então, como gerar uma voz consistente no text-to-speech das Zebras Donors? Presumo que em outros TTS também, mas este é tão customizável que pode complicar. Recomendações que eu dou: a seção Legacy Sampling, nem toquem, ok? Porque só aumenta a aleatoriedade e buscamos consistência agora. E esta seção aqui, mesma coisa, ok? Exatamente igual, nos diz aqui, né? Quanto maior o valor, menos randomização, então tá bom. Como vem, os valores são bem baixos. Então sampling, só mexam se quiserem algo muito específico. Vamos pegar, por exemplo, este. Vamos fazer, por exemplo, este olá. Tenha um bom dia, ok? Vamos remover a voz de referência para clonar, certo? Escolheremos o idioma corretamente. Vamos colocar o Hertz no máximo para obter a melhor qualidade. Como estamos testando e não temos uma voz para clonar, vamos definir o CFG Scale em 2 para maior criatividade. Podemos ajustar o tom, dependendo se queremos a voz mais aguda ou mais grave. Na taxa de fala, como faremos algo tranquilo, tipo, olá, tenha um bom dia, cuidamos da pontuação, certo? O Gifra Sonos lê muito bem. Até mesmo colocando exclamação no olá, olá, tenha um bom dia, pode ser uma boa ideia, entende? Ele lê as vírgulas muito bem, tá? Se eu colocar uma vírgula entre realmente e bom, ele vai ler, ok? Se eu escrever tenha um realmente bom dia, vamos ver se ele faz, beleza? Para criar um espaço entre realmente e bom dia, por exemplo. Então, esta caixa aqui é onde podemos configurar para ignorar algumas das configurações que definimos. No momento, está desativado e temos bastante felicidade, talvez até um pouco de surpresa, certo? Neutro, nada, tá bom, ok? Vamos clicar em gerar áudio e ver o que acontece, beleza? Baseado no que configuramos. Parece que precisamos aumentar a velocidade da fala e subir o tom, hein? Olá, tenha um ótimo dia. Ok, bom, por algum motivo ele ainda está usando a voz clonada, viu? Vou clicar em gerar áudio de novo. Olá, tenha um ótimo dia. Ok, vou aumentar mais o tom, vamos ver. Olá, tenha um ótimo dia. Beleza, essa voz ficou bem melhor. Olá, tenha um ótimo dia. É como eu disse, bugou e tá pegando a voz clonada, entendeu? Vou tentar consertar isso. Nada, só pensei que é complicado no meio da gravação. Mas como vem, esta geração estaria bem melhor, né? Olá, tenha um ótimo dia. Poderia dizer que a vírgula no olá é demais, certo? A exclamação já basta, pois deixa muito espaço. Olá, tenha um ótimo dia. Vou colocar olá em maiúsculas. Ver se interpreta bem. Olá, tenha um ótimo dia. Talvez agora interesse fazer uma frase zangada, não? Então, para uma frase zangada, eu gostaria de pôr tenha um péssimo dia. Baixar a felicidade, baixar a surpresa, ativar a raiva. Certo? Evidentemente. Um pouco de tristeza ou até um pouco de nojo, né? Importante aumentar a velocidade da fala, não é? Ou seja, se está zangado, vai falar rápido. Então, aumentaríamos a velocidade da fala, certo? Aqui já sabemos o que queremos, podemos aumentar a escala CFG,
para mais controle e ver tenha um péssimo dia. Aí está, tenha um péssimo dia. Aí gerou bastante para nós. Então essas são as dicas para gerar áudio.